Olá, meu nome é Fernanda Guedes, seja mais uma vez bem-vinda ao canal. O vídeo de hoje é um testemunho do que o Senhor pode fazer quando nós somos fiéis a Ele, aos princípios dEle, quando nós falamos a verdade, quando nós somos sinceros, quando nós nos portamos da maneira correta e quando as pessoas veem isso em nós. E é um alerta também, então eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo para você poder perceber tudo isso. O testemunho é algo que aconteceu recentemente com meu filho. Meu filho mais velho tem 16 anos e o meu filho foi acusado de assédio sexual na escola. Por conta de um trabalho, questões de trabalho, de grupo em escola, uma menina ficou com raiva dele, né? Não sei porque ele realmente estava agindo de deboche numa situação lá de um trabalho que já estava pronto e ele era o responsável por finalizar. Ele finalizou o trabalho, mas não tinha dito que tinha finalizado. E aí uma das meninas ficou, né, provavelmente com raiva dele e fez uma acusação no grupo, né, de que ele tinha cometido assédio sexual. E aí, no primeiro momento, ele não levou isso a sério, achou que era justamente, né, ela tá com raivinha e deixou pra lá. Ele me mostrou no dia, mas ninguém levou muito a sério isso, porque a gente achou que fosse alguma coisa, né, de um momento de raiva da menina que iria logo passar. Porém, para surpresa dele, quando ele chegou na escola na segunda-feira, muitas pessoas estavam sabendo dessa história. Tinha rolado essa história em outros grupos de WhatsApp. E ele me ligou assim, muito, muito aborrecido, falando: mãe, aquela história de sexta-feira do assédio, tá todo mundo sabendo. E as pessoas já estão me olhando de cara feia e a fofoca já se espalhou em outra turma. E eu tô muito chateado. E eu falei: mas filho, calma. E eu já sabia qual era a história. E aí eu perguntei pra ele assim: será que em algum momento você não pode ter passado perto da menina e ela ter entendido isso como um assédio? Ele falou: não, mãe, isso nunca aconteceu porque eu nem falo direito com essa menina. E aí aqui em casa eu sempre disse pra ele que se você fez uma coisa errada, você me fala a verdade, porque eu vou pegar na tua mão e a gente vai tentar resolver. Você vai assumir as consequências do seu erro, mas eu vou estar junto com você pra gente tentar resolver. Agora seja sincero. E eu perguntei a ele: você tem certeza que isso não aconteceu? Ele: mãe, eu tenho certeza, mãe. E aí eu falei: então você procura a direção da escola e já leva essa situação para a escola, para a direção, antes que isso chegue de outra forma. O Gabriel fez isso, foi até a direção da escola, mostrou todos os prints que já estavam em outros grupos, mostrou tudo para a direção da escola, conversou. E a grande preocupação do Gabriel era o meu nome. Ele falava: mãe, como o meu nome vai ficar defamado? Mãe, eu trabalho tanto nessa escola. E o Gabriel, ele é muito participativo na escola. O Gabriel está em evidência na escola porque ele está em tudo que é projeto, tudo que ele pode, ele está envolvido. E aí ele falou: mãe, como é que vai ficar o meu nome? Porque tudo que eu faço, eu penso no meu futuro. Eu estou envolvido em tanta coisa porque eu quero botar isso no meu currículo, pro meu futuro. E como é que meu nome vai ficar manchado? E ele sempre teve muito essa preocupação e eu acho isso muito bom, muito correto a gente se preocupar com o nome que a gente leva. Porque tem pessoas que nem te conhecem, mas conhecem a tua fama, né? E qual é a fama que tá chegando? O que falam sobre você? A gente sempre conversou sobre isso. E aí, o que vão falar do Gabriel Marinho? Qual é a fama dele? O que vai chegar no ouvido das outras pessoas antes de conhecê-lo de verdade? Porque as pessoas que conheciam o Gabriel, o grupo que estava com o Gabriel sempre ali, já sabiam que isso era mentira e já estavam querendo comprar a briga do Gabriel, porque sabiam que isso era mentira. O Gabriel não precisou falar nada. As pessoas que caminhavam com ele, que estavam junto dele, já sabiam que era mentira. Mas ele estava preocupado com o que vão falar de mim, porque a fofoca estava se espalhando. Então ele foi até a direção, procurou a direção, conversou com a direção. E ao chegar lá, a postura dele, a forma como ele fez isso, já chamou a atenção da direção para que realmente essa história provavelmente não fosse verdade. E aí o Gabriel pediu que fosse puxar das câmeras, porque a menina falou o dia que isso tinha acontecido e onde tinha acontecido, quando a fofoca se espalhou. E aí ele pediu: puxa as câmeras, a sala tem câmera, puxa as câmeras que vocês vão ver que isso não aconteceu. E aí, a pedido dele, a direção da escola fez isso, fez um processo, e não é um processo fácil, eles não só pegam a câmera, eles fazem isso junto com o chefe da rede estadual, enfim, é um processo realmente muito sério, e eles fizeram esse processo, assistiram por mais de um dia, porque vai que, né, foi engano o dia, eles assistiram por mais de um dia de gravação, todo o período, e o que foi constatado lá foi justamente o oposto. O que foi constatado nas câmeras foi o comportamento positivo do Gabriel. Então, a direção da escola, a pedagoga que estava acompanhando o caso,
ela percebeu que o comportamento do Gabriel era muito diferente do que a menina tinha dito, né? Ela percebeu que, e ela me falou isso porque eu fui chamada da escola, tanto quando da primeira vez, quanto da segunda vez para o resultado da câmera. E da primeira vez eu já não fui chamada como uma advertência, mas para eu tomar ciência do que estava acontecendo, porque pela postura dele, por tudo que estava acontecendo, já imaginavam que isso não tinha acontecido, mas era necessário averiguar, e eu acho que isso é correto, tem que averiguar. E aí, quando eu fui lá pela segunda vez, o que eu ouvi foi, o que eu ouvi do Gabriel, foi o Gabriel participando das aulas, ajudando os amigos que estavam com dificuldade, comemorando a vitória dos amigos, sendo respeitoso com todas as pessoas, pedindo autorização para sair da sala. E em nenhum momento o Gabriel chegou perto da menina. E aí isso ficou muito claro, né, que era uma mentira. E aí, como acompanharam todo o comportamento do Gabriel, e o Gabriel ia lá enquanto não chegava as imagens de câmera, o relatório, porque assistiram e precisaram fazer um relatório, fazer uma ata, as pessoas que assistiram, os responsáveis por isso, não é uma coisa muito rápida, e ele ia lá, e aí, já tem as imagens, já tem as imagens, já tem, porque ele queria que isso fosse logo resolvido. E por conta desse comportamento do Gabriel, e por conta do que viram nas câmeras, e por conta do que viram nas atitudes dele no dia a dia, perceberam que ele era assim um menino responsável, que ele era assim um menino comprometido com o que fazia, um menino educado e respeitoso. Testemunho dos amigos dele ao redor também, não por terem ido lá defender, porque não foi preciso, mas pelo movimento que houve ali, o que foi constatado foi justamente o oposto do que Gabriel foi acusado. E aí tinha um grande evento na escola, um evento importante para acontecer na escola, e o Gabriel foi convidado para ser o coordenador discente, o coordenador geral discente desse projeto. E aí ele formou a equipe dele e ele teve autonomia para trabalhar nesse projeto por conta do comportamento que o Gabriel teve. Pelo que viram de quem era de verdade o Gabriel Marinho, que não era um abusador, que não era, né, alguém que quisesse se aproveitar de alguma menina. Gabriel é apaixonado pela namorada dele, mas isso também não é motivo para que não acontecesse, né? Mas ele o tempo todo ele afirmava, isso não aconteceu. E foi provado que isso não aconteceu. Então Deus honrou o Gabriel. Aquele momento em que o Gabriel estava triste, se sentindo humilhado, envergonhado, aquela situação foi revertida. Deus honrou o Gabriel. E por que eu tô falando isso? Porque vale a pena a gente ser fiel. Vale a pena a gente honrar o nome que a gente leva. E principalmente o nome de Jesus. Todas as pessoas lá sabem que Gabriel é evangélico. E uma das preocupações dele era essa. Qual é o nome que a gente está levando? A gente não pode envergonhar esse nome. Então o comportamento do Gabriel já dizia quem ele era. Ele quis que isso fosse comprovado por câmera para que não ficasse nenhuma dúvida do que tinha acontecido, para que não houvesse alguém que pudesse falar, e será? E se? Ele não queria que isso acontecesse. O Gabriel fez questão de que a imagem dele fosse limpa, porque ele sabia o nome que ele tem que levar, e que ele leva, e que ele tem que honrar, né? Além do sobrenome dele, que ele tem muito orgulho de carregar, ele queria que o nome de Jesus fosse honrado. Porque ele não podia, de forma alguma, manchar esse nome de Jesus que ele carrega, porque as pessoas sabem que ele é evangélico. O Gabriel anda com o cordão dos embaixadores do rei, o Gabriel fala sobre isso, e eles têm, no grupo deles, eles têm uma conversa muito, muito tranquila a respeito de religiões, e ele sabe o nome que ele carrega. E ele fez questão que isso fosse resolvido. Então, o que eu quero dizer da parte do testemunho é que vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena seguir os princípios que a gente aprende com os nossos pais, vale a pena a gente ser sincero, vale a pena a gente ser verdadeiro, vale a pena a gente ter uma imagem incorruptível. É claro que meu filho é um adolescente, ele comete erros também, né? Ele pode em algum momento ser chamado a atenção, sim, ele pode em algum momento dar um mole, vacilar em alguma coisa, mas essa questão especificamente, ele teve muito cuidado e muito medo de que isso manchasse a reputação dele e o nome dele. Só que ao invés disso, Gabriel foi honrado. Ele foi honrado porque ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele serve, ele sabe o que ele aprendeu dentro de casa, ele sabe respeitar uma mulher, ele sabe respeitar uma menina. O Gabriel, ele sabe se comportar e cuidar e proteger as mulheres ao invés de agredi-las ou ao invés de assediá-las.
A característica do Gabriel é justamente proteger as amigas quando estão passando por alguma situação difícil. Então vale a pena, honre ao Senhor. Isso foi o caso de um adolescente, mas o Senhor quer honrar a sua vida. Seja fiel, por mais que as situações te levem para fazer algo errado, que seja fácil para você fazer algo errado, honre ao Senhor com o seu comportamento, com as suas atitudes, com as suas palavras, porque Deus vai te honrar, Deus vai fazer a situação virar. No dia que eu fui lá saber o resultado da câmera quando eu fui chamada, e que eu já sabia o resultado, mas eu precisava saber oficialmente, né? E o Gabriel também soube junto comigo. E ele foi convidado para esse projeto. Eu saí de lá falando: filho, olha como Deus é fiel. Deus te honrou. Deus usou uma situação difícil da sua vida para te mostrar que Ele é Deus e que Ele não abandona aqueles que são fiéis ao Senhor. A situação foi revertida, meu filho, e Deus colocou você num lugar que você não imaginava estar. Então confie no Senhor sempre. E a segunda parte que eu quero falar sobre o alerta. Tomem cuidado, meninas e meninos, homens e mulheres, com o que a gente fala. Com o que a gente fala das pessoas no momento de raiva, porque a fofoca ela se espalha e ela não volta. Eu não sei se todas as pessoas ficaram sabendo que era mentira. Eu não sei se todas as pessoas ficaram sabendo o que realmente aconteceu. E isso é uma outra questão. Se o Gabriel de fato tivesse assediado essa menina, provavelmente ele teria sido suspenso. Provavelmente muitas coisas ruins teriam acontecido com ele e seria justo isso acontecer. No dia em que ele me contou, eu falei pra ele: meu filho, não anda sozinho, a gente não sabe quem é uma pessoa que é capaz de inventar uma mentira dessa, a gente não sabe quem é. Graças a Deus não era nada demais, mas eu não sei quem é, então não anda sozinho. Se alguém quiser se vingar de você por algum motivo, não fica sozinho. E eu tive muito medo disso porque as pessoas são más. E eu não sabia o que podia acontecer com meu filho estuda muito longe de casa. Mas graças a Deus, Deus protegeu, Deus guardou o tempo todo. Então, por que eu tô falando isso? Se o Gabriel tivesse sido realmente, tivesse feito o que foi dito que ele fez, o Gabriel tinha sofrido consequências. Mas com quem acusou ele, nada aconteceu. E isso é muito sério. As leis, elas foram criadas para nos proteger, para cuidar de nós. Eu sou mulher. E eu sei porque eu já vivi na pele, não assédio físico, mas eu já tive que sair de metrô, porque tinha uma pessoa se masturbando do meu lado. Eu era muito nova, eu não soube o que fazer, eu não tive ação e eu simplesmente saí do metrô. Eu já andando na rua já ouvi coisas absurdas, nojentas. Então eu acho que as leis são feitas sim para nos proteger, mas existem pessoas que estão se aproveitando dessas leis para usar isso como vingança. Tanto em questões de assédio, quanto em questão de violência doméstica. A gente já viveu isso muito perto de casa também, de acusações falsas de violência doméstica por vingança. Então tomem cuidado. Meninas, as leis foram feitas para te proteger. Não deixe que isso vire contra você. Não aproveite dessa situação para prejudicar outras pessoas, porque isso é muito sério. A gente já viu muitos exemplos nos Estados Unidos e no Brasil também, de pessoas que foram acusadas injustamente, pagaram preço por isso. Até de vida, perderam vida. E na verdade, quando foi ver, não era verdade. Mas a situação ruim já tinha sido feita. Então tomem cuidado, usem as leis a seu favor. Quando você realmente acontecer, use a lei a seu favor, mas tome cuidado para não envolver pessoas inocentes em situações complicadas simplesmente por vingança ou simplesmente por querer estar chateada com uma situação. Meninos e homens, respeitem as mulheres, cuidem das mulheres, sabe? Elas são sim vasos frágeis, e eu sei que vai ter um monte de gente reclamando comigo que não é frágil. Nós somos guerreiras quando é necessário, nós somos fortes quando é necessário, mas nós também precisamos de carinho, de proteção muitas vezes. Então, cuidem das mulheres, protejam as mulheres e tomem cuidado com as atitudes de vocês, principalmente meninos que ainda são novos e às vezes vão na emoção, né, da bagunça. Cuidado para não serem acusados injustamente. Tenham uma moral, sabe? Tenham uma dignidade, tenham um caráter onde ninguém pode acusar vocês. E se isso acontecer, quem estiver perto de você vai saber que é mentira. Então, independente de ser evangélico ou não, eu tenho certeza que os seus pais te ensinaram
coisas muito valiosas. Leve isso para tua vida. Leve isso para tua vida porque Deus vai te honrar, ainda que você não seja evangélico, você vai ver. É a lei da semeadura. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então hoje o meu filho está de consciência limpa, que ele já estava desde o começo, né? Mas hoje ele pode dizer isso para todas as pessoas porque foi comprovado e a gente muitas vezes a nossa fala não adianta, é necessário que existam provas e existem essas provas. Mas tomem cuidado, as leis foram feitas para nos proteger. Não usem essas leis de forma errada para se vingar de alguém ou simplesmente por uma brincadeira de mau gosto que pode levar a coisas muito sérias. Imagine se um grupo de meninos tomasse a dor dessa menina e quisesse se vingar do meu filho, quisesse de repente agredir o meu filho ou fazer alguma coisa desse tipo com ele por causa de uma situação que não foi verdade. Então, primeira coisa, seja fiel ao Senhor. Com tudo isso que aconteceu, meu coração está transbordando de alegria por ver o meu filho na posição que ele estava nesse evento que ele coordenou. E de preocupação em que outras pessoas, meninos e meninas, passem pela mesma situação que o meu filho passou. Então fica aqui o nosso testemunho, fica aqui um alerta. Deus te abençoe e cuide de quem está perto de você. Toma cuidado com as pessoas que você ama. Amém.